Olá, pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula da trilha de Python do projeto Estatística para Todos. Meu nome é Aníbal Azevedo e agora então a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. Vai aparecer um card aqui em cima para a aula passada. E lá o que era importante, pessoal? A gente viu uma série de conceitos que, para resumir, a gente conseguiu estabelecer uma relação entre o nível de confiança e como é que isso vai afetar o tamanho do intervalo de confiança, tá? Então, isso aí é importante e a gente vai dar continuidade a esse desenvolvimento. Para fazer isso, o que eu vou precisar agora é que a gente vai criar um Google Colab, né? Eu já expliquei isso na primeira aula dessa trilha e aqui eu vou fazer novamente, só para reforçar para quem está chegando pela primeira vez nesse vídeo. Eu digito aqui no Google Colab, já estou logado na minha conta do Gmail, né? Então, Gmail é gratuito, é uma conta de e-mail gratuita que me permite criar documentos. Eu automaticamente tenho um Google Drive quando eu crio um Gmail. E aqui eu posso criar documentos. Esse documento aqui, que é um notebook, é um documento que, em particular, eu posso colocar comandos Python, tá? Então aqui eu estou renomeando de forma correta, né? Para depois, na descrição do vídeo, vai ficar disponível esse código. Eu vou compartilhar aqui. E aí, através do link, você pode copiar e colar tudo que eu estou fazendo aqui, tá? Muito bem. Então, o que que eu vou precisar, pessoal? Vamos lá. Eu tenho uma situação específica aqui, ó, que era o cálculo do z, que eu mostrei isso na aula passada, tá? E agora, a gente vai fazer o desenvolvimento em Python do que foi feito na trilha de teoria da semana 10 para intervalo de confiança, relativo à aula 7. Vai aparecer um card aqui em cima para a aula 7. Mas a gente vai passar rapidinho aqui. O que que era o desenvolvimento na aula 7, pessoal? Basicamente, eu estou retomando o que foi feito na aula 1, só que na aula 1 eu sempre pegava, vamos voltar para a aula 1 aqui, ó. Eu sempre pegava e tinha um fator que eu multiplicava pelo sigma x, né? Sigma de x barra, e eu multiplicava por 1,96, tá? Esse fator, ele é dependente do nível de confiança que eu quero para o meu intervalo de confiança. Então vamos colocar aqui, ó, esse cara daqui, na verdade, ele vai me fornecer exatamente um z. Isso aqui não vai ser mais um fixo, 1,96, tá? Então, como é que eu estabeleço, como é que eu calculo é, esse valor z, tá? Então, eu preciso, vai ser mais um parâmetro, mais uma informação que é necessário que o usuário me forneça. Eu preciso do nível de confiança. Então, eu vou botar aqui, ó, P igual a 0,9, 0,90. Esse é o nível de confiança que eu quero, que eu estabeleço, certo? Então, baseado nesse nível de confiança, pessoal, o que vai ser obtido a partir desse nível de confiança? Eu tenho a normal padrão, cujo parâmetro a média aritmética é mid-z, igual é zero, né? Sigma z é igual a 1. Isso são os parâmetros da normal padrão, tá, pessoal? Semana 9 eu explico isso. Ok? O que é uma distribuição normal, etc. Bom, aí o que acontece? Agora o nosso alfa, isso eu expliquei na aula passada, eu não vou repetir como é que calcula. O nosso alfa, que é basicamente qual é a fração da população que está fora do intervalo de confiança, é 1 menos P, esse P aqui, tá? E a nossa probabilidade que eu vou usar para aplicar o comando da distribuição normal acumulada e assim achar o z, vai ser 1, uma das formas de calcular, 1 menos alfa sobre 2, certo? Muito bem. E aí, para chegar no z agora, eu vou ter isso aqui, ó, norm, ppf. Isso tudo eu dei aula passada, tá, pessoal? Isso aqui está explicado na aula passada. E isso aqui, essa parte aqui da aula 1 também eu já tinha falado, já havia mencionado passo a passo. Então aqui vai ficar PR, mid z, sigma, z, certo? Então esse pedacinho aqui é para, justamente, eu estou usando os parâmetros da normal padrão, estou estabelecendo aqui o nosso alfa, que a partir dele eu consigo calcular a probabilidade acumulada da normal, de que vai de menos infinito até 1 menos alfa sobre 2. E com isso encontro o z, que é o quê?
o Z é um valor associado à fração da população que está até aquele valor. Por exemplo, 90% da população vai de menos Z a Z. Se eu botar, nesse caso aqui, P igual a 90. Ou 95, se eu botasse 95. Tudo isso está automático e feito de uma forma que agora, por exemplo, a margem de erro está dada aqui, né? Eu poderia, ao invés de ficar calculando margem de erro e tal, eu poderia fazer um intervalo, né? Então, eu posso deixar esse aqui do intervalo. Então, o que eu vou adicionar aqui, pessoal? Eu vou adicionar mix 1. Então, vamos lá. Menos margem de erro. Mux 2 igual a x mais margem de erro. Certo? E com isso agora, então, eu vou ter a margem de erro. Mas eu acho que em vez de ficar imprimindo margem de erro, que não, enfim, não acrescenta muita coisa, eu posso vir aqui, ó, e botar um intervalo de confiança. Então, eu vou botar agora, ó, vou botar aqui mais string. Poderia botar vírgula, né? Vou botar mux1. Aí aqui vai ter uma vírgula separando os valores. Vírgula separando o próximo valor. Mux2. A ideia disso, então, pessoal, é que eu vou imprimir o intervalo de confiança, tá? A ideia é essa. Então, o intervalo de confiança nosso, ó, IC, intervalo de confiança com. Aí eu vou botar mais uma informaçãozinha legal aqui, ó, que é o seguinte: nível de confiança, né? Nível de confiança. Vou botar NC, tá? Nível de confiança. Ou então ICD. Vou colocar assim. Eu vou botar diretamente o P. E vou botar um igual aqui, percentagem. Pronto. Isso aqui é só misturar texto com conteúdo das variáveis, tá, pessoal? Por que isso? Porque eu quero imprimir um negócio bacana, quero que o usuário... Veja, aqui o cara estabelece, o usuário estabelece os nossos parâmetros. Ah, sim, faltou aqui uma biblioteca, sorry. Que inclusive eu usei essa biblioteca aqui, né? From scipy.stats import norm. Essa biblioteca é importante para poder usar esse comando aqui, que é, na verdade, a normal acumulada. O cálculo da função de distribuição normal acumulada até um certo valor. Certo. Então, veja o seguinte, olha só que bacana. Ele já me forneceu aqui, pessoal, o intervalo de confiança de 90% é um valor que vai de 69,26 até 71,73. Isso, se eu tiver 36 produtos, tá? Se eu chegar aqui e quiser, vou dar um zoom menos aqui para a gente poder ver o programa inteiro, tá? Lembrando que o código está na descrição do vídeo. Então, quando eu ponho um número menor, n menor que 36, 30, aqui tem uma alteração, né? Fica maior o seu intervalo, tá? Por quê? Porque a sua nuvem de variabilidade de incerteza em relação à média, ela está expandindo. Não, posso ser menor que 30? Não, não pode ser menor que 30, porque daí eu não garanto distribuição normal. Nesse caso, eu vou mostrar mais para frente o que você faz quando n é menor que 30. Mas se eu colocar, por exemplo, vamos botar aqui 200, né? 200. Então, suponha que eu tivesse feito uma amostra de tamanho 200. Repara que ali, ó, eu estou tendo agora, ó, vou fazer de novo aqui, ó. Então, eu tinha 30, com 30, ó, ele vai de 69,14 até 71,85, tá? Se eu fizesse 200, ó, o que que vai acontecer, ó? Ó, quase 70 e aqui, ó, quase 71. Então você vê que o intervalo ele vai reduzindo. Por quê? Porque o meu nível de incerteza, de variabilidade, quando eu tenho uma amostra de tamanho maior, está sendo reduzido, tá? Então a ideia disso aqui era fazer justamente esse paralelo com a aula 7 e remetendo aos desenvolvimentos que a gente fez, aula 7 de teoria, e os desenvolvimentos que a gente fez na aula 1 de Python, da trilha de Python, e a aula 3 da trilha de Python. A gente conseguiu fazer um fecho bem bacana, bem legal com isso que a gente fez aqui, tá? Então você poderia fazer para diversos parâmetros, aqui no caso eu botei 36, né? E você poderia mudar o sigma, mudar o nível de confiança, né? Botar outros níveis de confiança, o que acontece? Enfim, fica um negócio muito bom, muito bacana para você testar e ver o que acontece para vários parâmetros aqui, certo? Então
Então, já validei, aqui está validado, ó, está validado com o que eu fiz manualmente numa calculadora manual, e com isso, então, a gente já tem, assim, uma garantia, uma tranquilidade maior de usar esse programa para outras situações, para, enfim, para situações aí diversas que você queira, tá? Então, aqui você poderia testar, inclusive, outros valores aí de nível de confiança e ver o que acontece. Fazer uma simulação aí bem interessante, tá? Então, e além disso, pessoal, poderia usar esse mesmo programa para outras situações. Para, por exemplo, aumentar N, ou vou aumentar aqui, por exemplo, o nível de confiança, né? O que aconteceria se eu aumentasse o nível de confiança? Ó, 95%. O que aconteceu? Ó, o intervalo aumentou. Por que que o intervalo aumentou? Né? Porque, na verdade, você está querendo um nível de confiança maior. É essa história. Você fala assim: olha, eu quero saber a temperatura amanhã com um nível de confiança de 99,99999%. Legal, eu vou falar para você, olha, tá entre menos 10 e 40, né? No Brasil, pelo menos. Então aí com isso você tem, ó, menos 10 e 50. Você tem um nível de confiança excelente, mas o intervalo aumenta, certo? Por quê? Porque você está pegando uma parte maior da população, você está pegando gente, variabilidade maior, e aí o intervalo tem que aumentar para contemplar mais casos, uma fração maior da fração de população de temperatura, se fosse o caso aí de temperaturas, tá? Enfim, então com isso, pessoal, a gente tem aí já uma coisa muito bacana. Você consegue resolver uma série de exercícios, de problemas, só trocando esses 4 parâmetros aqui, e ele já faz a conta automática para você, tá? Toda, toda lista que é passada, exercícios relativos a semana 10 é resolvida com isso aqui, tá? Então, vale a pena a gente fazer esses desenvolvimentos. Demorou, deu trabalho, mas vale muito a pena usar isso aqui, tá? Então, muito obrigado, agradeço aí pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, pessoal. E aguardo vocês na próxima semana, porque ficou uma questão no ar. O que irá acontecer se eu tiver n menor que 30? Eu não posso usar normal mais. E aí, o que que eu posso fazer? Bom, não sei. Aí, próxima semana, tem a trilha de teoria e tem a trilha de Python, que a gente vai trabalhar com os conceitos que estão lá na teoria, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima semana, então. Tchau!